pessoal, estamos de volta com mais uma entrevista muito legal, vocês vão gostar, é sobre, né, agricultura. Quem que não se assustou, né, com a geada que pegou todo mundo aí de surpresa, e aqui em Andradas a gente sabe que muitos agricultores tiveram perdas grandes aí nas suas plantações, né, e nós convidamos a Maria Neuza de Carvalho, ela é engenheira agrônoma e extensionista agropecuário da Emater, que vai nos contar um pouquinho qual foi, né, o prejuízo ou foram os resultados dessa geada aí na cidade, na zona rural, qual área foi mais atingida. Tudo bem, Maria Neuza? Tudo bem, Rosângela. Olá, pessoal da Web TV. É um prazer receber você aqui, né, e é um assunto aí que está todo mundo aguardando, né, para ver o que aconteceu em Andradas. A gente viu vários vídeos aí circulando pela internet, inclusive de zonas rurais aqui da cidade, né? E vocês estavam esperando, a Emater vocês receberam algum tipo de alerta que viria uma geada tão forte? No caso, a meteorologia já estava prevendo, né, desde da outra e dessa, que esse ano seria um ano realmente com essas situações mais sensíveis. Mas da intensidade a gente realmente se surpreende. E também se surpreende às vezes pelos locais que às vezes atinge, porque às vezes pega uma determinada área que é mais comum de ter problema com geada e aí não tem. Então assim, sempre mais essas surpresas pelas especificidades, né? Quanto tempo faz que a gente, aqui, né, na nossa região, quanto tempo mais ou menos que a gente não tinha uma geada dessa intensidade? Os relatos que a gente tem tido até dos próprios agricultores, e assim, essa área faz tantos anos que não pega, tal, seria relativa à geada de 94. Nossa, a última geada de 94? Que seria assim, na mesma intensidade, que atingiu áreas mais ou menos semelhantes, numa intensidade, seria essa. Quais os tipos, Maria Neuza, de lavouras aqui que foram mais prejudicadas? Então, a gente, na verdade, teve duas situações. A gente teve uma geada no começo do mês, que foi mais suave, que pegou uma área menor, e teve agora essa que veio complementar, né? As áreas mais atingidas são de café, dessa vez pegou uma área grande, mas também a gente tem muitas outras lavouras, pastagens, que pegou no município todo, e a parte de lavoura, então a gente tem áreas de banana, a gente tem áreas de hortaliça, que pegou bastante, abobrinha, questão de alface, algumas, parte de maracujá, partes de tomate, batata, então a parte de hortaliça no geral que pegou uma área aí mais extensa. E a gente tem que lembrar que a gente tem como agravante que tem muitas dessas áreas, são áreas que sofreram com granizo o ano passado, então muitos produtores já vinham amargando um prejuízo de um granizo que aconteceu, que foi intenso, né, o ano passado, pegou uma área grande também, e aí essa mesma região acabou sofrendo com a geada. Então é muito triste aí para os agricultores e um grande prejuízo, não só financeiro, mas um prejuízo no geral para toda a nossa comunidade. Não bastasse, né, Maria Neuza, a gente ter sido pego de surpresa também com a pandemia, né, que está aí, vai para 1 ano e meio, né? A gente pegou todo mundo e de repente esse lance aí agora, porque com certeza o valor, o preço dessas mercadorias vão ter que ser alterado, vai subir e vai chegar para nós consumidores com um preço realmente alterado. Sim, isso aí e os agricultores foram nesse período de pandemia o ramo da atividade que realmente não parou. Quer dizer, eles enfrentaram, conseguiram garantir para a gente todo esse período o alimento na nossa mesa, né? Exatamente. Então, uma persistência, então é uma classe que precisa ser cada dia mais valorizada e reconhecida e respeitada com o valor que ele tem para a nossa comunidade e entendendo essas particularidades, que é realmente uma atividade a céu aberto. A maior parte das atividades não tem seguro, mesmo que ele procure. Tem muitas atividades que não permitem nem que ele queira fazer seguro, não tem seguro que é coberto, então, né? Então, está sempre muito sujeito. E, no caso, Pois não. Uma outra atividade também que teve algumas atividades de flores que também foram prejudicadas. Então, algumas áreas de Austromélia, Lisianthus e Boca de Leão que também foram. Rosa não, rosa mais atrás da produção. Mas que engraçado, né? Antes de eu fazer a próxima pergunta, engraçado porque as rosas, elas estão num local alto.
lá, né? Essas que as rosas não, desculpa, as flores que você disse que foram atingidas. E o café e essas estão aqui mais nos bairros mais baixos, não é? Ou não, eles estão nivelados? Não, mas o que acontece é que assim, a geada, como é que ela acontece? Ela vem, o ar frio ele desce, então as rosas e mesmo algumas outras lavouras, elas estão numa região alta, mas normalmente são numa região plana, onde acumula o ar frio. Entendi. Né? E aí nessa região de acúmulo de ar frio é que vai concentrar então a geada. Então, na verdade, existe aí uma diferença entre a altitude e essa questão do acúmulo de ar frio. Entendi. Me fala uma coisa, com relação aqueles agricultores que já colheram os seus produtos, seus frutos agora. Esse daí, obviamente, não está prejudicado. Mas a lavoura, para a próxima colheita, com certeza eles vão ter dificuldade. Essa é a maior dificuldade, o maior prejuízo que a gente tem com relação aí, no caso, à principal atividade, que é o café, é exatamente isso. Por quê? O café, ela está preparada para a próxima safra. No caso, a geada, ela não afetou essa produção. Então, mesmo que ele estava lá no pé, ele já estava, o grão já formado, já duro, então ele vai conseguir colher. O problema é a próxima safra. E no caso do histórico, a gente tem a maior parte das áreas das lavouras aqui no município e na região, eram áreas prevendo uma grande produção para o ano que vem. Então, às vezes foram lavouras que foram podadas no ano anterior, esse ano não tinha nada, tem muita área que estava esqueletada, realmente com toda a perspectiva de produção para a próxima safra. Já pronto. Que seria então a previsão para a próxima safra. Então, o prejuízo é muito grande nesse sentido. Esse ano é um ano de baixa carga de café aqui para o nosso município, né, em torno da metade da safra do ano passado, e aí o ano que vem seria a grande safra. E aí a gente retrocede de novo nisso. Então, o prejuízo é pensando, por exemplo, se o produtor podou a lavoura, ou ele estava com esse ano de baixa carga, ele ficou 2 anos esperando uma próxima safra. E aí, se ele tem que podar a lavoura, que vai ter que podar, ele vai ficar, aí o tipo de poda que vai ser necessário, na maior parte vai ser recepa, ele vai ficar aí pelo menos 2 anos sem produção, vai demorar 3 anos para poder estar colhendo. Então, é realmente um período aí... Né? Realmente a gente tem que valorizar, respeitar e apoiar, né, o agricultor, o homem do campo, né? Que sem eles a gente realmente não come, né? E com esse prejuízo que deu aí agora, e você bem disse no início, com a pandemia, com os lockdowns da vida que teve aí, foram os únicos que não pararam, né? E continuou, se tivesse parado, aí acho que seria o caos total, né? Aqui em Andradas, Maria Deus, ontem alguém estava conversando com a gente, mas eles poderiam prever, colocar uma lona, é diferente de flores, né? Por exemplo, o café é muito extenso, como é que você vai prever e colocar, cobrir, não tem como, né? É muito difícil, na verdade, as práticas que tem para poder melhorar, tem coisas que a gente consegue amenizar um pouquinho, mas isso comparado com a extensão, por exemplo, que foi a intensidade que foi, é muito difícil. Então, assim, no caso de café, a área de café, a gente tem que considerar que algumas lavouras, o produtor foi perdendo um pouco, porque fica alguns anos sem ter geada, então às vezes abaixou, foi muito próximo das áreas que são comum ter geada. Então, na primeira geada que a gente teve no começo do mês, a gente observou que foram, assim, a geada aconteceu onde era normal dela. Então, a gente fala assim, é a geada que foi no café ou o café que foi na geada? Então, tinha sido mais o café que tinha ido no local que já era de geada. Então, é um risco calculado. Quando a gente planta uma lavoura que a gente sabe, por exemplo, a abobrinha, é uma cultura que é sensível ao frio. Então, o cultivo nessa época do ano, a gente já sabe que é de maior risco. Então, tem essa questão do risco. Agora, no caso dessa segunda, ele já atingiu áreas que, como eu falei, que não tinha atingido nem em 94. Então, é porque realmente a geada subiu na sua proporção, né? Então, é essa coisa. Tem também o que a gente chama de medidas topoclimáticas e medidas microclimáticas. Topoclimáticas é a gente considerar isso, espera aí, eu observo na topografia, no ambiente, qual que é a área que normalmente a geada vem até essa altura. Ah, não, então eu vou instalar as lavouras de café, essas lavouras perenes, acima dessa área. A outra questão é, o que eu tenho abaixo dessa lavoura? Então, como o ar frio desce, se abaixo da lavoura eu tenho uma cultura, uma vegetação alta, essa vegetação alta vai represar e vai queimar o que está acima. Então, se eu tenho uma lavoura que é mais baixa, o ar frio vai escoar. Então, dentro da visão, a face também, então,
são práticas na hora de instalar a lavoura que pode ajudar, mas às vezes a área que ele tem é aquela que é disponível e tal. Que não ajuda, não habilita para ele fazer desse jeito, né? E uma outra questão também que a gente sempre discute é a questão nutricional. Então, assim, as lavouras que são mais bem nutridas, que têm com teor de potássio maior, tal, nutricionalmente, então nessas situações adversas, ela consegue ter uma resistência um pouquinho maior, mas isso são detalhes perto do total, né? Então dá uma melhorada e tal, então quando não é muito intenso até consegue se recuperar melhor e tal, mas numa situação de uma geada mais intensa aí é mais complicado mesmo. Que dó, né? Aqui em Andradas, no nosso caso, né, em Santo Antônio do Jardim, qual os bairros mais prejudicados? Aqueles bairros que realmente perderam praticamente tudo aí? As regiões mais sérias aqui foi essa região aqui de São José da Cachoeira, Córrego Fundo, pegou bastante no Gabirobal também, ali início dos Lobos, mas a gente teve, por exemplo, áreas lá na Barra, teve região aqui dos Diogos, lá no Óleo, então, na verdade, pegou uma área muito grande do município. Bem extensa mesmo, bem né? Extensa. Nós temos uma plantação de banana muito grande aí na Serra, né? Ali praticamente pegou muito pouco. Não, ali não teve problema. Porque aí tem essa questão. Teve áreas de banana que a gente tem relato no bairro do Óleo, parte bairro dos Lobos. Dos Lobos tem um pedaço que atingiu, e também no Macuco também que já tinha pegado da primeira fase. Mas a banana é uma cultura muito sensível ao frio, então mesmo que não queime, sempre vai atrasar um pouco mais a maturação, a cor de pele já não fica tão... tem a questão do chilling, que é uma característica, então afeta um pouquinho, o processo dela de maturação já fica um pouco mais complicado, então afeta um pouco mais a qualidade do produto, né? Então não tem uma perda total, mas gera um prejuízo, né? E é a mesma coisa, por exemplo, algumas lavouras de batata, dependendo da época que pegou, ela ainda consegue se recuperar, vai perder um pouco a produção, não perde tudo, mas vai comprometer a produtividade e tal, né? Então, aí é bem variado para cada cultura, qual a fase que pegou de sensibilidade, né? Na geada anterior, a gente teve uma área grande também de trigo aqui no município que pegou, que foi atingida, que comprometeu a produção, né? Porque ele estava na fase de enchimento de grão, na fase bem leitosa, e aí teve prejuízo. Maria Neuza, essas pessoas, né, esses agricultores que tiveram suas lavouras prejudicadas e comprometidas, né, na próxima safra, aí no caso, esses que não têm, por exemplo, um financiamento junto ao banco, ou não têm um seguro, que eu acho que com certeza vão ter aí uns 3 anos aí de muita luta para conseguir levantar de novo. Sim, o que acontece, primeiro assim, com relação ao seguro, tem muitos agricultores que não fazem financiamento e tem financiamentos que têm seguro obrigatório, tem outros que não tal. Mesmo quando o seguro é obrigatório, então vamos pegar a situação do café. Uhum. Ele tem o seguro obrigatório, que a gente chama, no caso do pessoal do Pronaf, que é do Proagro e tal, mas ele cobre a safra pendente, que é a safra que está sendo colhida. E é essa o pessoal colhendo agora, está colhendo agora. E então essa safra, com esse tipo de evento, ela não foi danificada. E aí vai comprometer a próxima safra. Então a maior parte desses seguros que eles têm, vai comprometer a próxima safra que não está acobertada. Então ele vai ter um prejuízo, ele pagou um seguro que não resolveu para ele, né? Então no caso, para culturas perenes, a gente precisava que os seguros fossem feitos de forma a garantir o pé de café, por exemplo, né? Para poder garantir a vida pela longevidade dele. Então tem alguns agricultores que renovaram o financiamento há 2, 3 meses atrás e que está sendo considerado, então, pelo período do financiamento, a próxima safra. Então, nesse caso, aí a orientação é que os agricultores procurem o agente financeiro, né, que aí é fazer a comunicação no banco, aí vai ser avaliado qual que é a época que ele contratou, para ver se tem cobertura, e aí, se for o caso, para acionar, então, o seguro, né, e aí vai ser avaliado, vem um perito para poder avaliar. E uma outra novidade que a gente tem também, que aí isso é positivo, mas ainda não acoberta todas as culturas,
é que alguns agentes financeiros já estão começando a fazer um tipo de seguro mesmo que a lavoura não seja financiada. E isso é positivo para tentar ajudar o agricultor. Só que normalmente esse seguro é muito caro ainda, né? Então, mas é uma alternativa que a gente acha que é importante, que precisa ampliar para todas as culturas, para poder que o agricultor tenha mais garantia, né? Então, assim, pelo menos condição de trabalhar com mais, deitar e trabalhar com mais tranquilidade, né? Porque é muita insegurança, é um capital investido muito alto. Eu falo que o capital tudo envolvido com a agricultura é caro, né? É caro. Assim, é uma atividade de muito risco, tanto do financeiro quanto do próprio condição de trabalho pessoal. Os defensivos agrícolas. Isso, assim, os defensivos, a condição de equipamentos, a gente fala assim, a questão de uma roçadeira, por exemplo, é um equipamento também que exige um cuidado muito grande, dos equipamentos de maquinário, tudo isso. Então é uma atividade com muitos riscos e com, às vezes, nem sempre valorizada a contento. Esse pessoal esses agricultores que, por exemplo, já fizeram a colheita, já estão com o produto guardado aí nos seus galpões. Com certeza essas mercadorias, a hora que for vender aí, elas vão ter um preço também bem mais alto, né? Porque vai faltar esse produto ali na frente. O mercado, no caso, já está mostrando uma alta, né? No caso de café e tal, já está mostrando que está reagindo tal, nesse preço. Mas como diz os nossos agricultores, muito falam assim, não adianta a gente ter preço bom se a gente não tem produto para entregar. Então, assim, é uma alta de preço ilusória, que não resolve, que assim, não garante, não resolve o problema. Porque ele vai ter, por exemplo, a gente tem agricultores que estavam reformando as lavouras, quer dizer, ele já vem há 2 anos trabalhando naquela lavoura esperando a próxima safra. Agora ele não vai ter a safra e ainda vai ter gastos para poder recuperar a lavoura. Ontem mesmo a gente estava numa reunião e um dos agricultores, então assim, o valor às vezes que é liberado num financiamento para renovar a lavoura, que é permitido, a gente tem na área de financiamento, por exemplo, para café, então ele entra como um investimento, parcela em até 10 anos, tal. Só que às vezes o valor liberado, ele ainda é abaixo do que realmente fica para poder estar fazendo a atividade. O agricultor ainda vai ter que pôr do bolso dele. Isso, exato. E vai ficar esse período. Então, assim, alguns agricultores realmente perderam toda a área. Tem agricultores que perderam áreas, somente uma parte da produção, mas tem agricultores que toda a área dele está comprometida. Então, ele vai ter, às vezes, que trabalhar em propriedade de outros para poder ganhar o dia, para poder estar bancando. E aqui no município, como predomina a agricultura familiar, realmente compromete muito. Que triste, né? Então, assim, é muito triste quando a gente perde uma abobrinha, mas já é uma cultura que é de ciclo curto, é um outro tipo de atividade. No caso do café, o comprometimento é realmente essa questão do número de anos envolvidos quando a gente tem uma perda de uma área nessa atividade. Nós estávamos conversando um pouquinho antes do nosso bate-papo aqui, né, sobre a importância de alertar o agricultor, a população, não só principalmente a população, para valorizar mais o agricultor, e também a questão do seguro, né? Fala um pouquinho para os nossos ouvintes aí, para os nossos telespectadores, principalmente o pessoal da zona rural que assiste a gente aí, né, não só pela web TV Andradas Hoje, mas também pelo YouTube, né? Então o programa também está sendo passado pelo YouTube. Deixa um alerta para o pessoal aí, né? Uma dica você já está há muitos anos na Emater, né? Você é da área, engenheira agrônoma. O que você deixaria aí, né, de uma dica ou de um conselho para os agricultores? E também para a população em geral, valorizar um pouco mais o agricultor, né? O mais importante assim, para os agricultores nesse momento, para as áreas que foram atingidas, se você tem financiamento, se você tem seguro, então é verificar se você vai ter direito a esse. Então, não dá para ficar esperando para poder fazer a comunicação. Então, é verificar se está dentro de um período em que esse seguro estaria cobertando o prejuízo. O banco não vai entrar em contato porque o banco não sabe quem né? Na verdade, o número então, normalmente espera-se que o agricultor faça essa comunicação. Então, ele vai ter que verificar se a época que ele fez o financiamento, a época que ele fez esse seguro, se vai estar cobertando a safra que ele perdeu. Mas, proporcionalmente, pela época que normalmente a maioria dos produtores tem seguro,
a maior parte, infelizmente, não vão estar cobertos, mas eu acho que tem que correr atrás do seu direito e verificar isso. Com certeza. Né? E a outra dica é que, se você precisar de financiamento para poder ajudar na recuperação da lavoura, falar que essas atividades, tanto pelo Pronaf ou pelas outras linhas de crédito, é possível fazer. No caso, a recuperação da lavoura de café como uma cultura perene, ela é considerada como um investimento, então é possível de fazer isso e parcela em até 10 anos. Né? E no caso de seguros, os agentes financeiros têm aberto aí algumas outras possibilidades para poder fazer seguro, para deixar as lavouras menos expostas e tal. Né? Infelizmente não cobre todas as atividades, tem as suas particularidades, mas também é uma alternativa. Então pode estar procurando os agentes financeiros também para poder estar conversando, né? Banco do Brasil, Sicredi, o Cicobi também tem algumas linhas nesse sentido, que são... Normalmente as cooperativas parece que tem uma linha, a linha são melhores, né? Não, no caso... O Banco do Brasil acho que também, né? No caso assim, normalmente, aí depende muito da maneira mesmo, porque aí o agente financeiro, ele aciona as seguradoras, mas aí o olhar, às vezes, é que às vezes os bancos cooperativos, às vezes, têm algumas particularidades que conseguem ter linhas que beneficiam, às vezes, os produtores menores, tal, mas aí tem que ver a particularidade de cada um, procurar ver qual é a melhor opção, avaliar, aí o agricultor precisa estar avaliando tal. E no caso do consumidor, lembrando que a gente fala assim, se a gente depende dos professores para darem aula para a gente, se a gente depende dos médicos para poder garantir a saúde e tudo, mas nós dependemos todos os dias dos agricultores para a gente poder se alimentar, para a gente poder vestir, para a gente poder morar, para a gente poder embelezar nossa casa com as flores, para a gente poder respirar, para a gente poder ter um ar mais saudável. Para o consumo de água, a gente fala que o agricultor é o que produz água e é capaz de produzir água de qualidade. Então, quer dizer, o nosso dia a dia, a gente depende dos agricultores e a gente precisa, cada dia mais, valorizar e reconhecer e fazer com que tenha programas que incentive os agricultores, que apoiem, que estimulem e que reduzam o custo. Certeza. Né? Então, aí é isso. E lembrando, daqui a semana que vem já é comemorado, né, o Dia do Agricultor, então a gente aproveita aqui para deixar a nossa homenagem para o Dia do Agricultor e nossa homenagem e solidariedade. E solidariedade e reconhecimento para essa classe de grande valor, sofrida e de grande valor aí para a nossa comunidade. Sem sombra de dúvida. E lembrando que em Andradas, a nossa zona rural aí, o forte é a agricultura, o forte é o café, né? E pegando o gancho aí do que a Maria Neuza falou, nós também aqui da Web TV Andradas hoje estamos solidários a vocês, né, que tiveram aí essa perda tão inesperada, né, porque ninguém esperava. Nós tivemos uma queda de temperatura absurdamente grande e que não acontecia há muitos anos. Nós tivemos aí, vamos dizer assim, uns 4, 5, 6 anos que a gente não teve frio, parece que era só calor, né? E agora a temperatura foi brusca demais, né? Inclusive deixando as pessoas doentes com isso daí, né? Gente, nós batemos um papo gostoso, né? Esse é o objetivo da Web TV Andradas hoje, sem comercial, sem parar para chamar o nosso intervalo aí, porque o objetivo da Web TV Andradas é levar até você informações de qualidade, informações que realmente diz respeito à nossa área aqui, à nossa zona rural, à nossa cidade, né, de Andradas, e também aqui a região. Maria Neuza, as suas considerações finais aí para a gente encerrar esse bate-papo gostoso, e mais uma vez eu queria agradecer a sua disponibilidade, nós a convidamos ontem, né, de você estar vindo aqui falar com a gente de um momento tão triste que a gente está passando aí, envolvendo a nossa agricultura. Nós da Emater que agradecemos sempre a oportunidade e o apoio daqui de vocês, e no caso, realmente manifestar para os agricultores a nossa solidariedade, nos colocar à disposição se precisar de alguma orientação específica, tanto na recuperação das lavouras, quanto a essa questão do seguro, tal, para ver da viabilidade, como é que faz, para poder acionar o banco, tal. Então nós estamos à disposição lá na Emater, e lembrando como uma boa notícia aí, é que esse ano a gente vai continuar tendo
o concurso municipal e o estadual de qualidade de café. Legal. Então, os agricultores que têm aí, que colheram, que estão colhendo um produto aí de qualidade, um produto diferenciado, então a gente já está aí organizando para o próximo mês aí, a gente já está com as inscrições abertas, né? Manda até o dia 10. Manda para nós o folder, o que for, para a gente Isso. colocar aqui na página também e ajudar na divulgação. E então, pelo menos aí como uma forma de valorizar esse produto aí no nosso município. E incentivar deixar, o agricultor, e né? incentivar, que apesar de um momento difícil, mas a gente precisa também estar olhando o que a gente tem de bom e o que pode ser feito nesse momento. Grande abraço. Muito obrigada. Bom, pessoal, nós tivemos o prazer aí de receber a Maria Neuza, né, de Carvalho. Ela é engenheira agrônoma e também extensionista agropecuária da Emater, que veio contar um pouquinho para a gente aí, né, dentro do nosso município aí, quais as lavouras foram mais prejudicadas com essa geada que ninguém esperava, né? Uma geada nessa proporção, segundo a Maria Neuza, nós tivemos em 94, e a gente também pega aí a fala da Maria Neuza e a gente está sendo solidário com vocês, agricultores, que Deus os abençoe, que a gente saia dessa também, né? Que vocês saiam dessa. E você que está nos assistindo aí, né, sabe que a Web TV Andradas hoje foi criada com esse objetivo: trazer entrevistas aqui, né, sem intervalos comerciais, para a gente poder estar levando para você tudo o que acontece em Andradas região, entrevistas de qualidade, né, de respeito a você e que também de interesse da população. A gente agradece você aí que ficou nos ouvindo, ficou nos assistindo, e a gente volta, com certeza, com mais entrevistas como essa aqui, interessante, gostosa e de interesse público para todos nós. Um abraço, até a próxima edição.